Olá, pessoal! Nosso momento de hoje vai ser compartilhar uma atividade planejada para trabalhar com a proposta de um semanário com os temas interdisciplinares. Olha que bacana! Eu quero compartilhar com você o destrinchar da teoria à prática na sala de aula. E nesse momento, eu elaborei uma proposta de atividade para trabalhar a proposta da leitura, da escrita, porque o nosso trabalho está sendo com o letramento, alfabetizar a partir dos gêneros textuais e da oralidade. E olha que bacana, eu elaborei um planejamento para trabalhar uma proposta interdisciplinar de língua portuguesa, história e ensino religioso, com aquela proposta daquela tabela que eu já trabalhei com os meus alunos e que você já deve ter visto nos vídeos anteriores. Eu quero compartilhar com você do, do que eu estou falando, que é essa proposta com essa tabela, porque a prática da oralidade, a escrita e essa rotina semanal, ela faz parte das atividades do dia a dia da minha sala de aula. Então, a nossa conversa hoje é exatamente aquela proposta, o destrinchar na sala de aula da teoria prática, conversa de educador para educador. Você lembra da planilha? Você lembra da proposta de rotina que eu compartilhei com você? Que a gente viu essa proposta dessa rotina semanal e o que que a gente discute nessa rotina semanal? Uma proposta de atividades permanentes, sequenciadas e de projeto integrador. Dentro dessa modalidade organizativa para a alfabetização e o letramento. E o foco é a prática da oralidade e da escrita e a criação de texto. Então, hoje, eu fiz um planejamento seguindo essa rotina e a proposta é, na sexta-feira, realizar uma atividade permanente a partir de uma sequência didática e os exercícios de aplicabilidade. Bacana? Então, a minha intencionalidade com a turma é a partir do diagnóstico realizado e das atividades permanentes realizadas. Eu estou desenvolvendo essas atividades e eu escolhi a sequência didática com os gêneros textuais, porque é importante trabalhar essa atividade de letramento e alfabetização a partir do texto e dessa oralidade. Então, para esse momento, eu vou trabalhar 3 textos com as estratégias, tá? De atividades com textos fatiados, dentro de uma intencionalidade de explorar o conhecimento da língua portuguesa, do ensino religioso e da história, seguindo aquela proposta de integração de atividades permanentes integrada ao projeto integrador, que eu estou trabalhando o projeto A Alimentação Saudáveis, dentro da minha proposta, com as sequências didáticas e a proposta dos gêneros textuais, que é os textos instrucionais, textos informativos e textos poéticos. Meus alunos estão tendo a oportunidade de, a cada estratégia de leitura, eles conhecerem um gênero textual. Então, para esse momento, eu pensei em trazer textos informativos
e eu elaborei as estratégias de trabalhar com textos fatiados dentro dessa temática da língua portuguesa com a alfabetização, letramento, a oralidade, explorando os grafemas, os fonemas e as ortografias das palavras. O momento discursivo do círculo de leitura. Então, para início de conversa, eu elaborei logo um material muito bem planejado e escolhi trabalhar dentro do ensino religioso com a temática Quaresma, Semana da Páscoa, a questão dos alimentos e as religiões. Então, olha que bacana, eu vou compartilhar com você como foi que eu fiz na prática. Por isso, o destrinchar na sala de aula. Não podemos esquecer que para o sucesso dessa atividade foi fundamental o bom planejamento, e esse planejamento de forma interdisciplinar, seguindo aquela rotina que eu já te apresentei no início desse vídeo e nos vídeos anteriores. Então, agora, olha como eu fiz na minha sala. Eu fiz assim. Primeiro, recebi a turma, fiz o acolhimento, fizemos um momento do círculo de leitura, tá? E nesse momento de círculo, eu explorei a conversa sobre a aula anterior. Por quê? Porque na aula anterior, do dia anterior, eu trabalhei o conteúdo das áreas de Geografia e História, e Língua Portuguesa com o projeto integrador Alimentação. E fiz a aplicabilidade de atividades permanentes com esse tema, tá? Eu peguei o tema alimentação, também é cultura. Veja a integração que há do conhecimento de língua portuguesa com geografia, com história, com ensino religioso, com as ciências e com as demais áreas do conhecimento. Como hoje eu teria como proposta trabalhar uma atividade de ensino religioso, e eu defini que a proposta seria alimentação também é cultura, dentro de 3 culturas religiosas. Peguei os católicos romanos, os judeus e os budistas. A religião católica, porque ela é muito mais presente na minha sala. Pelo diagnóstico realizado, pelas sondagens, eu tenho uma turma onde grande parte da família são de religiões católicas. E trouxemos também o estudo sobre os judeus e sobre a religião budista. Primeiro momento, como você observa aqui eu fiz o acolhimento, o círculo de diálogo ou a roda de conversa, como vocês sabem que é feito todos os dias, que eu acho que também é uma prática de todo professor. E aqui eu apresentei qual seria o tema, recuperando o conhecimento da aula anterior. Por quê? Porque na aula anterior de Geografia e de História, nós trabalhamos o caminho dos alimentos. Na área da Geografia, eu trabalhei o caminho dos alimentos, que ele sai do campo até chegar à nossa mesa. Com a História, eu trabalhei a cultura alimentar das diversas regiões, que foi importante eles conhecerem, né? Porque a gente sabe, aprecia o macarrão, né? E aí a gente não sabe de que cultura é esse alimento. A gente também aprecia a pizza
e os diversos alimentos, e às vezes a gente não conhece de que cultura, né, de que região, de que país é esse alimento. Então, achei fundamental trabalhar com os meus alunos essa proposta de alimentação também é cultura. E hoje aproveitei para dizer também e trabalhar o conhecimento na área do ensino religioso, que existe também a cultura religiosa alimentar. E com a temática da Semana da Páscoa ou da Semana da Quaresma, o momento foi muito, muito valioso para essa discussão. Por isso, alimentação também é cultura. E olha que bacana, gente. Nesse momento, a gente abriu uma discussão sobre o que é que eles entendiam por Páscoa e qual era o conhecimento prévio que eles tinham sobre Quaresma, para que eu pudesse fazer a introdução. E aí eu levei para a sala a estratégia de textos fatiados. Escolhi o texto do budista, tá? Que fala da religião budista, e quais são os alimentos dessa cultura no período da Quaresma. Levei também um outro texto fatiado sobre os católicos romanos, ou cristianismo, né? Nessa cultura religiosa da alimentação no período da Páscoa. E também os judeus, como é que eles veem essa cultura alimentar religiosa nesse período de Semana Santa ou Páscoa. Essa aula foi maravilhosa e eu vou poder compartilhar esse momento com você, com os vídeos que eu fiz na minha sala dessa proposta de atividade. Veja que foi estratégias de leitura e de escrita. O foco do conhecimento, de ensino religioso, de história, de geografia, de ciências, eles estão todos orientados e programados de estratégias de leituras. Por quê? Porque a interdisciplinaridade dos conteúdos, eles estão totalmente integrados com essa intencionalidade de alfabetizar. E eu estou alfabetizando a partir de textos orais e de atividades com os gêneros textuais. É uma temática de cultura religiosa? Sim. É um tema do ensino religioso? Sim. Mas veja que eu dei como foco a leitura, a escrita e a compreensão. Foi um show de aula. Vocês vão poder comprovar a minha fala com as evidências dos vídeos que eu vou postar aqui no meu canal. Acompanhe o Destrinchar na sala de aula, da teoria à prática. E vocês vão ver que deu certo essa proposta. É assim que eu estou fazendo. Todos os conteúdos das diversas áreas, eu estou trabalhando com foco na leitura, na escrita e na compreensão, porque são essas habilidades de foco para a recomposição da aprendizagem. E sabe como foi que eu elaborei os textos? Com textos informativos, trazendo essa proposta dentro da Semana da Páscoa, dentro da Quaresma, com a leitura e a escrita de alimentação também é cultura. É cultura religiosa, é tradições, e as crianças adoraram a proposta. A interação foi muito bacana. E sabe qual era a habilidade e a intencionalidade que eu tinha e que o meu planejamento teve como foco?
trabalhar com a turma a estrutura de textos com uso de parágrafos, para que eles pudessem sair com essa compreensão de como fazer um texto com a estrutura de parágrafos. Quando é que começa, onde é que termina, e o que é que eles compreenderam como estrutura de textos com parágrafos curtos. E foi maravilhoso. E é como eu te disse, é uma fala de educador para educador. E se deu certo na minha turma, vai dar. Acompanha aqui comigo os vídeos. E olha que bacana. Você já conhece que essa proposta, ela é feita a partir deste planejamento, dessa rotina, tendo como foco trazer todos os conhecimentos de área com foco da prática da oralidade, escrita e criação de texto. Então, fechamos no final do dia com esses exercícios de aplicabilidade. Aí, a partir do texto que foi explorado no círculo, né, e na roda de leitura, a partir da montagem do texto que eles foram construindo junto comigo, eles foram capazes de fazer esse momento nos seus cadernos e compreender a estrutura de um texto com parágrafo. O segundo momento, a gente compartilhou essa proposta, e aí a gente trouxe aquela discussão na visão da cultura dos católicos, eles não comem carne, né? Durante a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, a gente também trouxe essa questão de como é que a cultura dos judeus nesse período de Páscoa e a cultura dos budistas com relação à alimentação no período dessa data de Semana Santa ou Páscoa. Aí, a partir dessa proposta, eles foram para as suas cadeiras e lá eles foram fazer a escrita do texto, depois do estudo que eles tiveram com relação à organização de textos com paragrafação. Gostaram do momento? Muito rico, muito produtivo. Não esquece de acompanhar no meu canal as evidências com os vídeos aulas que eu gravei na sala, da teoria à prática, o destrinchar na sala de aula. Um beijo e até o próximo momento, uma conversa de educador para educador.